Hoje, dia 7 de maio de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira e que foi um final de semana agradável para os clubes catarinenses que estão na Série D. Tivemos 2 jogos, o Brusque venceu bem, a equipe do Tubarão também venceu e teremos um jogo hoje, a equipe do Internacional. Essa é a última rodada do primeiro turno da Série D. Então, bem, se eles mantiverem o mesmo trabalho que fizeram no primeiro turno, eles vão poder passar para a fase seguinte, aí, um feito para todos nós aqui que nunca passamos de lugar nenhum na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas na sexta-feira, nós tivemos aí um evento promovido pela diretoria do Clube Náutico Marcílio Dias, que foi a inauguração do pub no Marcílio Dias, um novo evento que está sendo criado no estádio das duas avenidas. Cacá, esse evento veio para ficar? Olá, Eladio. Olá para você que está ligado no Uniesportes. A gente tem imagens da inauguração do espaço que o Marcílio Dias vai estar realizando aí vários eventos. A expectativa realmente é que venha para ficar, que aconteça mais eventos lá nesse espaço dentro do Gigantão, e a gente tem algumas imagens. Muita gente compareceu ao estádio Dr. Ercílio Luz, você pode ver que tem muita gente, e a gente vai relatar, portanto, como é que foi. O Marcílio Dias quer aproveitar para transformar esse espaço num point de Itajaí. A diretoria também quer promover eventos para movimentar o estádio, não só apenas com os jogos. A diretoria, portanto, promete que o bar vai gerar receitas para o Marcílio Dias, né, diretamente, porque o bar vai ser administrado pelo Marinheiro e vai estar aberto também durante os jogos. O torcedor vai poder comprar no bar do Marcílio Dias. Durante a inauguração, cerca de 700 pessoas visitaram e curtiram o pub do Marcílio Dias. 800 copos foram vendidos e também 45 camisas. Essa foto é muito legal, que tem toda a cúpula do Marcílio Dias, de quem está à frente do Marinheiro hoje. Segundo a organização, 32 camisas foram vendidas só na noite do pub do Marinheiro. Portanto, o torcedor compareceu, o torcedor se fez presente, ajudou comprando produtos do Marcílio Dias, assim como o copo. Teve gente que comprou mais do que um copo, né, para colecionar mesmo. A entrada era o copo. Como tinha 700 pessoas, mas foram vendidas 800 peças de copo, portanto, muita gente adquiriu mais de um copo para guardar. E mais programas como esse devem acontecer no Marcílio Dias. A informação que eu tenho é que o próximo evento no Gigantão é a Festa dos Amigos, e a gente vai ter mais informações mais perto deste evento, que também promete reunir torcedores, amantes do Marcílio Dias, para se sintam bem no estádio Dr. Ercílio Luz, que é a casa do marcilista. E registra-se que a infraestrutura criada foi uma infraestrutura que não deixou a desejar. Atendeu bem o público, tenho certeza que quem foi curtiu, e a gente espera que mais eventos como esse aconteçam lá no Gigantão das Avenidas, até porque a gente sabe que hoje um clube não é apenas futebol. Futebol é a paixão, é o principal, mas a gente precisa de outros esportes, de outros eventos também, até para alimentar o torcedor, principalmente no momento em que o Marcílio Dias não tem o ano inteiro de futebol. O Marcílio joga apenas 3 meses por ano. Como é que você vai sustentar o torcedor se você só apresenta o principal produto 3 meses num ano que tem 12 meses? Então, acho que é importante o Marcílio movimentar também o torcedor, a paixão do torcedor. Isso é fundamental para que você mantenha os torcedores que você tem hoje e que conquiste os filhos dos atuais torcedores, para que o Marcílio continue imortal. Saindo um pouco do futebol, nós tivemos aí o judô itajaiense, está sendo representado em Marrocos? Exatamente, Eladio. Estamos com moral, né, no judô internacional agora. Temos representantes lá no Marrocos para uma competição importantíssima. Esse carinha que está na tela para você vai participar do maior evento do desporto escolar do mundo, porque começou na semana passada lá na África e que vai contar com representantes de Itajaí. O Matheus Roberto Pereira, ele faz parte da delegação brasileira na categoria de judô. O itajaiense garantiu classificação após conquistar a medalha de ouro na seletiva nacional de judô, que foi realizada em São Paulo no mês de março. Além desta conquista, ele já foi bicampeão sul-americano, também foi campeão brasileiro e vice-campeão nacional escolar. Esse é o primeiro mundial do garoto de apenas 16 anos, que conta com o apoio do Coronel Otávio, o treinador dele. São 17 edições ao total e o mundial, portanto, vai até o dia 9 de maio nas cidades de Casablanca e também em Marrakech, no Marrocos.
Mais de 4 mil atletas de 51 países diferentes vão disputar o título de melhor do mundo em 17 modalidades. E a gente tem o itajaiense, a gente vai torcer para ele, tomara que ele fique bem ranqueado nesse Mundial tão importante, acontecendo lá no Marrocos, e a gente vai trazer todas as informações. Sucesso ao nosso Matheus, o Matheus Roberto Pereira, de Itajaí, para o mundo. E saindo do judô, nós vamos para o basquete feminino. Basquete feminino que ficou um monte de tempo aqui, esquecido, sem ter feito uma infraestrutura. E nos últimos tempos, a Fundação Municipal de Esportes deu uma alavancada no nosso basquete feminino, sub-17, está bem no estadual ou está mal? Está bem, Eladio. Virtual classificado, a gente tem imagens das nossas meninas e quando falo do basquete, essa notícia é do basquete de base, é o basquete sub-17, portanto. As nossas meninas, semana passada, venceram a equipe de Balneário Camboriú por 82-32 e também bateram o pessoal da capital, o pessoal de Floripa, por 78-53. As itajaienses fecharam a fase de grupos com 6 vitórias em 7 jogos e devem se classificar após o complemento da rodada. Itajaí já completou todos os jogos, aguarda o complemento da rodada e deve ir para a próxima fase. Parabéns às nossas meninas, todo o pessoal da Fundação Municipal de Esporte e Lazer também, resgatando o basquete de base. E voltando para as artes marciais, o nosso taekwondo de Itajaí esteve competindo na cidade de Chapecó. E como foi a participação dos nossos atletas na cidade do Oeste Catarinense? Brilharam em Chapecó, a gente conquistou excelentes resultados. A gente tem imagem do principal destaque, que foi o João Vitor Diniz. Tivemos no sábado, lá na cidade de Chapecó, a segunda seletiva para a seleção catarinense de taekwondo. O destaque para o João Vitor Diniz, que foi heptacampeão e deve ser um dos itajaienses na seleção brasileira de taekwondo. Itajaí ainda classificou todos os 8 atletas que foram para Chapecó para o brasileiro em todas as categorias. Então, mais uma vez, a gente brilha no taekwondo, brilhamos no esporte a nível estadual, estaremos muito bem a nível nacional também. O João Vitor Diniz, que conquistou pela 7ª vez esse título, fruto do trabalho também do mestre Lenoir de Oliveira, tá ali no banco de técnico, auxiliando aí o atleta João Vitor Diniz. Imagens aqui para você curtir do nosso taekwondo. E também registrando aí o judô, que o Fabiano Zambonetti reassume na Fundação Municipal de Esportes o comando do judô feminino. Então, o judô feminino fica agora a cargo do Zambonetti, uma história e uma legenda no judô itajaiense e judô nacional, já que o Zambonetti esteve relacionado, inclusive, nas Olimpíadas. E saindo do amador, a Federação Catarinense de Futebol também está convocando o Conselho Técnico da Série C. Esse Conselho Técnico vai acontecer quando, Cacá? Foi a convocação na semana passada, programada para hoje à tarde, volta das 4 horas da tarde, na sede da Federação em Balneário Camboriú. A gente tem imagem aí do ano passado, quando já teve o primeiro conselho técnico, hoje é o decisivo, mas os clubes já estão se reunindo, portanto, pensando na 3ª divisão do nosso estadual. O presidente Rubinho convocou os clubes para a reunião na sede da Federação hoje. Na ocasião, o Departamento de Competições vai colocar em discussão e também votação o regulamento específico da competição, assim como também da competição da categoria de base, que é vinculada à participação dos clubes na competição profissional. Ao todo, 12 clubes ano passado, como você pode acompanhar na imagem que a gente colocou na tela, 12 times demonstraram interesse em participar da divisão de acesso do futebol catarinense. São eles: Próspera, Curitibanos, Porto, Jaraguá, Atlético de Ibirama, Caxias, Carlos Senô de Brusque, 15 de Outubro, Xanxerê, Atlético Itajaí, Atlético do Vale e também o Orleans. A expectativa é que pelo menos metade desses clubes que demonstraram interesse participem, até porque tem todas as exigências de um campeonato profissional e a gente tem 12 clubes que demonstraram interesse. Mas a expectativa é que o campeonato, como foi ano passado, apenas 6 equipes participando. E a informação que eu tenho é que o Atlético Itajaí está confirmado. O Atlético Itajaí, representando a nossa cidade, vai estar na divisão do acesso ao futebol catarinense e buscando uma vaga para a segundona. O Atlético Itajaí, dirigido pelo presidente William Santos. Isso quer dizer, então, que se 12 equipes que pleiteiam ingressar no Campeonato Catarinense através da Série C, eles vão fazer um campeonato com 12? Ou vão selecionar
para deixar só 10? Se de fato os 12 tiverem condições de participar, aí sim no Conselho Técnico vai ser definido um campeonato para 12 equipes. Mas é muito difícil porque a federação exige vários fatores para que o clube possa participar. Inclusive ter o estádio na cidade sede ou pelo menos ao redor, né? Por exemplo, hoje a gente não pode mais ter um clube sediado em Itajaí, por exemplo, e jogar em Florianópolis. Isso não pode. Então, alguns clubes aqui já ficam impedidos de participar da competição, assim como ter as contas em dia, né? Não dever nada para a federação. Então, a tendência é que, de fato, desses 12 clubes já caiam aí por terra pelo menos metade na verdade, Mas pode acontecer dos 12 estarem aptos e participarem. Tem umas coisas que eu não consigo entender na parte administrativa. Eu conversei várias vezes, eu sempre disse o seguinte: a federação, confederação, seja quem for, que vá fazer tipo de competição, tem que fazer um caderno de encargos. Está aqui, ó, você quer participar da competição, está aqui um caderno de encargos. Mas existe agora. O que é que você precisa ter para você vir conversar comigo? Para vir conversar. Você pode chegar lá, conversar comigo, é o seguinte: você quer participar? Está aqui, ó, esse aqui é o caderno, vê o que você pode fazer. Se você estiver apto, você vem e se inscreve, e aí vamos sentar à mesa e vamos discutir. Eu estou fazendo diferente? Não, mas agora tem o caderno de encargo. Sim, mas e esses 12, então? Sim, aí tem que ver se esses 12 se enquadram, porque ano passado foi apenas os clubes interessados em participar. Hoje é a definição. O caderno de encargo é o seguinte: você vai chegar lá para participar da reunião? Tá. Item 1. Ok. Mas no ano passado... O item 2 não tem. No ano passado é que foi conhecido esse caderno de encargo. Então, portanto, no ano passado foi apresentado os clubes interessados e o que precisa para participar da competição. Isso no ano passado. Hoje é para ter o retorno, a devolutiva. Os clubes estão preparados, atendem todas as exigências. Se de fato atenderem, aí vão participar. Por isso que a gente não deve ter o retorno dos 12 clubes hoje na saída da federação. Salvo uma exceção maluca que todos os clubes tenham se preparado e de fato não tenham interesse em participar da competição. Mas o caderno de cargo foi conhecido o ano passado e da Série C, da Série B e da Série A, todos os clubes têm aí umas exigências da federação para poder participar da competição. Inclusive, o tamanho do estádio, a forma como o estádio atende o torcedor também, laudo de bombeiro, enfim, muda de série para série. Então, de fato, hoje a gente vai conhecer os participantes que estão aptos, que atendem todas as exigências da federação para poder participar da Série C. Na verdade, também, nós temos que ver e analisar que esse aqui é um trabalho, como o caso do William, do Atlético Itajaí, ele tem um projeto de escolinha, um projeto a longo prazo. E essa competição da Série C é dentro dessa perspectiva, de você ter esse tipo de elemento qualificado. Você tentar um CT, tentar ter condições de trabalhar, é um caminho. Mas o clube que não atender a um item só, um item do caderno de encargo, nem senta à mesa. E um detalhe também, que de todos, se for 12, só vai subir um. Tá? Só sobe um. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, voltamos aí para falar sobre o jogo amistoso que a equipe do Brusque está fazendo com a equipe do Barroso. Mais detalhes no segundo bloco. Bom, visando o campeonato catarinense da Série B ou da segunda divisão, como queiram, no futebol catarinense, já se anuncia aí uma série de amistosos de alguns clubes, o Marcelo Dias está anunciando aí, e o Barroso já fez o seu primeiro jogo treino e foi contra a equipe do Brusque. Como é que aconteceu? Qual o resultado e qual a perspectiva dos dirigentes do Barroso com relação a este amistoso? Eládio, conversei com o pessoal do Barroso, o jogo treino foi hoje pela manhã lá em Brusque. O Brusque venceu por 2-0 a equipe do Almirante Barroso. As informações que eu recebi é que no primeiro tempo o Barroso jogou com o time principal, com os profissionais, enfim, e até que fez um jogo bom contra os reservas do Brusque. Lembrando que o Brusque jogou no sábado contra o Mojimirim fora de casa, então o técnico Pingo também deu rodagem, botou os reservas para encarar a equipe do Barroso. Mesmo assim, a gente sabe que reservas de um time que joga a Série D, que já está mais estruturado, tem um certo nível até
que pode se equivaler a um time principal para a Série B do Catarinense. Então, bom jogo. Fiquei sabendo que foi bastante equilibrado no primeiro tempo e terminou 0-0 o primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o técnico Aguinaldo da equipe do Barroso mexeu e com algumas falhas individuais, pelo que me contaram, o Brusque acabou fazendo 2 gols e venceu a partida do jogo-treino. Também soube que o Maninho foi destaque da equipe do Almirante Barroso, se eu não me engano, o Maninho das categorias de base do Almirante. Então, que bom, se já está integrado ao profissional e está se destacando, é sinal que a base teve resultado e que o Maninho pode ser usado também durante a temporada da Série B profissional. Então, gente, o Brusque venceu por 2-0 a equipe do Barroso, os reservas do Brusque contra meio tempo titular do Barroso e meio tempo dos reservas da equipe do Almirante. Então, o resultado é que menos importa, é apenas a primeira preparação. Lembrando que o Barroso não está com o elenco completo para a temporada, foram apresentados apenas aqueles 10 profissionais daquela quinta-feira que a gente mostrou para você. E eu recebi uma informação agora pela manhã que o Barroso, hoje à tarde, por volta das 5h30 da tarde lá no Camilo Mussi, vai apresentar mais 2 jogadores. Então, portanto, o Barroso acertou com mais 2 atletas e hoje à tarde a gente deve conhecer. Amanhã traga a informação para os nossos telespectadores, para os torcedores do Almirante, porque a gente sabe que o torcedor do Barroso que assiste a gente vê que todo dia a gente está falando de um jogador novo chegando no Marcílio Dias. E o Barroso ainda parado, né, com apenas aquele plantel apresentado. Então hoje a expectativa é de que 2 jogadores sejam apresentados e a gente vai saber também essa novidade aí no Almirante. Tomara que jogadores de qualidade, de repente de nome também para alimentar o torcedor do Verdão. E a expectativa é que os nossos 2 times, tanto o Marcílio quanto o Barroso, briguem de fato pelo acesso e a gente possa ter o futebol centenário de Itajaí na primeira divisão em 2019. Então nós já podemos dizer que oficialmente teve bola rolando no Campeonato Catarinense da Série C, não oficial, porque oficial só no dia 3 de junho, quando a bola rola definitivamente para o Campeonato da Série B. E tivemos também aí o resultado final da fase classificatória do Sub-17, ao qual o Almirante Barroso conseguiu a sua classificação e o Marcílio Dias foi desclassificado. Os resultados dessa base Sub-17, Cacá? Ládio, o final de semana até que foi bom para os 2 times, né? O Barroso apenas cumprindo tabela, já estava classificado de maneira da primeira colocação como melhor time, apenas defendia uma invencibilidade e de fato terminou a primeira fase invicto. O Barroso conseguiu 6 vitórias e 2 empates nessa primeira fase. No final de semana, no sábado, empatou em 1-1 com o Fluminense lá em Joinville. Já o Marcílio Dias, que pretendia terminar a competição já desclassificado, mas de forma digna, diante do torcedor, apresentando um bom futebol, a equipe do Marcílio Dias venceu o Camboriú por 3-2 no Gigantão, chegou a abrir 3-0, vencia por 3-0 até quase finalzinho do segundo tempo, mas aí uma expulsão, perdeu um lateral, o treinador acabou botando 3 zagueiros, botou o lateral esquerdo de zagueiro. Falhas individuais acabaram que o Camboriú diminuiu, quase fez uma graça. O Camboriú perdeu por 3-2, mas quase conseguiu empate. Vai lembrar que os jogadores do Marcílio Dias desabaram no final do jogo, jogam com muita vontade, com muita raça, querem de fato defender, de mostrar serviço com a camisa do Marcílio Dias. E o destaque também que até a gente comentou ontem no Univários Esportes, né? Eu comentei que o torcedor até na base cobrando, o time ganhando de 3-0, torcedor cornetando, mas enfim, faz parte, o torcedor está nessa ânsia de ver o Marcílio em campo. Mesmo assim, os guris da base estão de parabéns, a gente sabe que envolveu outros problemas, mesmo assim o Marcílio terminou de forma digna no campeonato. E nesse Sub-17 também tem um cascalho aí para ser resolvido, ser descascado, que é o jogador que pode estar irregular, que é da equipe do Brusque, é isso? Exato, do Camboriú. Do Camboriú. Só pra gente fechar então, Marcílio 3-2 no Camboriú, Fluminense 1-1 com o Barroso, o Barra que perdeu em casa por 3-2 para o Juventus e o Metrô que goleou por 8-1 o Operário de Mafra. As semifinais ficaram, portanto, Camboriú e Barroso, jogo da volta em Itajaí, Metropolitano e Juventus, jogo da volta em Jaraguá do Sul. A informação que eu recebi, Eladio, e a gente tem a súmula para o torcedor acompanhar, há a possibilidade do Camboriú perder pontos porque tem uma suposta escalação irregular no jogo contra o Fluminense. A gente tem a súmula para você acompanhar, se a gente puder colocar na tela, a súmula do jogo, exatamente essa aí, gente. Ó, na parte de baixo, no relato do árbitro, ele diz que o senhor Alan Dias Bugmar, camisa número 11 da equipe do Camboriú, foi substituído pelo atleta camisa número 23. Porém, este referido atleta substituto, o número 23, não consta na relação de jogadores. Portanto, o Camboriú teria um jogador irregular. Essa seria a 5ª rodada, Camboriú e Fluminense. E a gente tem esse relato do árbitro em súmula, o Thiago Soares dos Santos.
O que acontece? O Barra terminou em 5º colocado e o Barra sabe desse relato em súmula de uma suposta escalação irregular. Caso o Camboriú seja punido, perder os pontos, o beneficiado seria o Barra e o Barra classificaria, seria o adversário do Barroso. Portanto, um babado, existe essa novela. É um babado que vai ser descascado, é um babado que vai ter que ser resolvido. E nós vamos ter muito pano para manga aí para discutir a respeito dessa final do Sub-17. Mas também... Eu espero que até amanhã, no máximo quarta-feira, já esteja definido, até porque tem que montar a tabela, né? Mas existe a denúncia e a gente provavelmente vai ter um julgamento. Se o Camboriú perder, e parece que perde de 3 a 6 pontos, ficaria fora do G4, estaria fora das semifinais e o Barra entraria, portanto. Agora, está relatado em súmula, né, Ládio? Contra fatos no argumento. Então vamos aproveitar esse finalzinho de bloco para poder fazer aí os resultados desse final de semana, que eu tenho certeza que o Kaká está feliz da vida, um jogo de virada. Estou feliz. Vamos então para a Série B do Campeonato Brasileiro, 4ª rodada na sexta-feira. Sampaio Corrêa empatou em 1-1 com o Paysandu, o CRB venceu por 3-1 o Atlético Goianiense e o Oeste também ficou no 1-1, dessa vez com o Coritiba. No sábado, o Avaí só empatou com o São Bento em 1-1, não consegue vencer a equipe do Leão. Goiás 1, Vila Nova 3 no Clássico Goiano. E o Guarani, no Clássico Campinense, perdeu em casa por 3-2 para a Ponte Preta. Infelizmente, tivemos uma morte numa briga entre torcedores. O Vila lidera com 100% de aproveitamento, são 12 pontos. Fortaleza e Paysandu seguem invictos, tem 10 pontos. O CSA fecha o G4 da B com 9 pontos. Figueira também tem 9, mas segue fora. Londrina e Coritiba 7. Ponte Preta, Atlético Goianiense e São Bento com 6 pontos. Virando a página, o Avaí, juntamente com o Brasil de Pelotas e Oeste, tem 5 pontos. Juventude e Sampaio Corrêa com 4. A equipe do Guarani com 3 pontos. Na zona de rebaixamento, CRB com 3, Goiás com 1 ponto, Criciúma e Boa Esporte não pontuaram. No sábado, pela Série A, abertura da 4ª rodada, o Vasco virou para cima do América Mineiro, venceu por 4-1. Paulão até que jogou bem, viu, Eladio? E de sábado, um baita volante. São Paulo 2-2 com o Atlético Mineiro. Ontem, o Corinthians empatou em 1-1 com o Ceará, um golaço do jogador do Ceará. O Cruzeiro venceu por 1-0 o Botafogo. Atlético Paranaense na Arena da Baixada perdeu por 3-1 para o Palmeiras. O Vitória perdeu de virada para a equipe do Flu por 2-1. Flamengo 2-0 no Internacional, marcando aí a volta do Paulo Guerreiro ao futebol. O Sport venceu por 2-0 o Bahia. E o Grêmio aplicou a goleada da rodada. Grêmio 5, Santos 1. O Flamengo lidera a Série A do Brasileirão, o James já está sentindo até o cheirinho seria o heptacampeonato, né, James? Flamengo com 10 pontos, Palmeiras com 8, a turma dos 7, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e até o Sport tem 7. O América Mineiro com 6, o São Paulo também tem 6. Na outra página, Atlético Paranaense e Botafogo com 5, Cruzeiro e Bahia com 4, Santos com 3 pontos. A Chape joga hoje, tem 2 pontinhos, Ceará também tem 2, o Vitória 1 ponto, o Paraná ainda não pontuou, joga hoje com a Chape. A Chapecoense joga hoje, ela está em último lugar, está na zona de rebaixamento, vai jogar contra o Paraná, que não ganha ninguém ainda. É um confronto direto, né, Lade? Não tem como ser diferente. A Chapecoense, por jogar em casa, precisa vencer o Paraná, porque é o seguinte, a equipe do Paraná apresentou o pior futebol dos 20 clubes da Série A. Então a Chapecoense não tem que ressuscitar o Paraná, tem que vencer e vencer bem, recuperar o saldo de gols que a Chapecoense tomou, aquele revés por 5-1 diante do Atlético Paranaense. Simplesmente a Chapecoense hoje não tem que ganhar de 1-0 gol de orelha. Tem que vencer bem o Paraná, tem que apresentar um bom futebol, recuperar a autoestima dos jogadores e a confiança também. Só que é um jogo perigoso, porque é aquele jogo em que na bolsa de apostas você vai chegar, não, Chapecoense favorita, na Arena Condá, Chapecoense favorita. Não duvido o Paraná ir lá e aprontar e vencer a Chapecoense. Infelizmente existe esse perigo, mas para a Chapecoense encarar esse jogo como vitória fácil. É um jogo de nervos. É um jogo de nervos, sem sombra de dúvida nenhuma. Tanto a Chapecoense que precisa vencer, como o Paraná também precisa dar uma resposta à sua torcida. O Ceará o Ceará empatou com o Corinthians na Arena Corinthians. Ninguém imaginava. E o Ceará não tinha pontuado. Então esses times que estão na parte de baixo e que não tem aquele futebol encantador, eles estão só esperando para fazer o crime. O Ceará até que fez um crime. O Corinthians era para ter vencido o Ceará na Arena Corinthians ontem. Então tu quer dizer que o Paraná vai fazer o crime em cima da Chapecoense? Pode fazer. Até o empate é um ótimo resultado para o Paraná. E para a Chapecoense é péssimo. A Chapecoense precisa vencer o Paraná. Não tem outro resultado. A Chapecoense precisa vencer o Paraná. Mas é aquele jogo que eu tenho medo. Que eu não botaria as duas mãos no fogo pela Chapecoense. Só que precisa vencer.
Esses pontos contra o Paraná podem fazer falta no final do campeonato. Só concluindo, eu na abertura desse programa, eu falava da Série D do Campeonato Catarinense, que a campanha dos nossos 3 clubes está boa, encerrando aí o primeiro turno. No encerramento do primeiro turno, o Tubarão venceu, o Brusque venceu também, venceu bem, e agora tem o jogo de hoje, que o Internacional vai pegar o Mirassol. Se o Internacional vencer o Mirassol, o Internacional fica na segunda posição e já começa o segundo turno jogando com o próprio Mirassol. Então, essa é a grande vantagem de nós termos aí a possibilidade de os 3 clubes passarem para a próxima fase. Exatamente. O Mogi Mirim perdeu em casa para o Brusque por 5-1, o Bruscão goleou, foi 5-1, 4 gols do Lima, e nós tivemos o Tubarão vencendo a Ferroviária em casa por 1-0, o Tubarão com 100% de aproveitamento. Hoje, Inter de Lages e Mirassol lá no Tio Vida, o Inter se vencer fica numa situação muito confortável, só dependendo dele para a classificação. Agora, se empatar ou perder, aí o Inter fica muito longe da classificação. Mas mesmo assim, o Brusque e o Tubarão fazendo uma campanha muito boa, quem sabe a gente possa ter novamente um time subindo da Série D para a Série C do futebol catarinense. E o Jack, que decepcionando, o Jack tá doidinho para cair para a 4ª divisão, perdeu para o Operário por 2-0, Joinville lanterna da Série C. Então, 2 extremos, né? Na Série D a gente está muito bem, na Série C com Joinville, muito mal. O que você acha de levar o Lima para o Vasco? Estamos encerrando o programa desta segunda-feira, que tivemos aí a vitória do Vasco, tivemos aí a participação do nosso clube de Santa Catarina na Série D, e amanhã prometemos voltar com o Esporte Amador, o João Carlos Anacleto, o Kaká, e eu estaremos voltando a falar da 2ª divisão do futebol de Santa Catarina. Um abraço e até amanhã. Valeu.